Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta e olha que hoje saiu uma informação sobre Boanga e Boanga estaria ali. Rapaz, é um negócio de tá perto, tá longe, tá perto, tá longe, eu sei, é uma novela, mas a gente tem uma notícia aí que pode virar o jogo pra gente, tá? Pelo menos eu enxergo assim e claro, vamos trazer aqui sempre mais do que, né, a notícia em si. Também nesse vídeo nós vamos ter ali uma notícia exclusiva do canal Hora do Flu aqui e bastidor do Flu. Meu amigo, não tem essa não, a gente trabalha e trabalha, beleza? Mas vamos lá, pessoal, já colocar na tela, começando a falar de Fuentes, que estava para deixar o Fluminense aí, como a gente já tinha dito, né? Também indo para o América do México, mas melou a negociação, né? Fluminense e América do México já tinham se acertado, porém, os mexicanos não chegaram ali a um entendimento com o jogador, tá bom? Então, segundo o Pepe Sierra, a gente não vai ter aí o Fuentes deixando o Fluminense indo para o México. O que é complicado dessa situação aqui é uma só. Só o Fuentes que sai prejudicado desse negócio aí, tá? De verdade, porque hoje o Fluminense tem René, né, que hoje é o titular, a gente tem o Guilherme Arana, que também tá brigando aí por posição. Então, Fuentes, na teoria, ele é o segundo reserva, né? É a terceira opção para a lateral esquerda. Então, assim, para ele é horrível. Ele vai ficar nem sendo relacionado, só treinando no CT. Isso para um jogador não é, né? Ainda mais para um jogador que já foi tido aí um dos melhores do futebol colombiano e tudo mais, eu acho que para ele não é bom. Então, assim, perde a oportunidade, Fuentes, né, de ir para um clube aonde ele iria ser utilizado, tá? Então, mas ele não chegou num acordo ali. Muita gente fala, né? A gente tem até o Tom Zé, o designer desse canal, falando, rapaz, impressionante, né? Tem jogador que quando chega no Fluminense não quer ir embora, né? Né? Isso tudo porque hoje, galera, o Fluminense é um time que você pode ter todos os dificuldades, você pode não gostar da diretoria, né? Eu particularmente tento ser isento, né? Eu gosto de falar bem quando tem que falar, quando posso criticar também eu faço o meu papel, mas assim, hoje o Fluminense é bem diferente de um Fluminense mais antigo, né? Ali na época de 2019, 2018, Fluminense hoje, né, consegue pagar até bons salários em dia, né? Então isso deixa os jogadores mais seguros. Não que o América do México não faria, mas eu quero dizer, para ele sair do Fluminense, ele vai querer sair para uma situação melhor, né? Então não sei o que afastou o Fuentes, né? Mas ele não chegou a um entendimento ali com os mexicanos. Então Fuentes até a segunda via fica, mas é aquilo que a gente fala para você. Fuentes não faz parte dos planos também, tá? Fuentes não faz, não. Outro jogador que pode deixar o Fluminense também é o Lescano, né? Apesar de ter começado fazendo gol na temporada, não conseguiu manter uma qualidade, né? E deve deixar o Fluminense também, porque é outra vaga de estrangeiro que está sendo ocupada, né, sem necessidade. A gente sabe que, de acordo com os anos, vai diminuir essa situação dos estrangeiros, então a gente tem que ficar ligado. Mas é isso, vamos ficar atento a essas saídas. A gente já teve mais de 10 saídas, a tendência é que aconteçam mais, né? E teremos contratações, tá? Se você não viu o nosso vídeo de hoje, aquele vídeo que saiu hoje bem cedão, 6 horas da manhã, naquele vídeo, notícia exclusiva, o Fluminense vai trazer jogadores para compor elenco também, tá? Jogadores na posição de zagueiro, volante e centroavante, tá? Então, teremos mais contratações do que o nome de peso que o Fluminense está focado nesse momento, toda a sua força aí para trazer o nosso querido Denis Boanga, que daqui a pouco a gente já fala sobre ele. O que eu preciso que você faça agora é que você não esqueça dele. Arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei, gente, ajuda a gente aí. Galera, falta pouquinho pra 97 mil inscritos, gente, pelo amor de Deus. Tô até arrepiado aqui, tô até arrepiado. Se inscreva aqui no canal também, tá? Deixa esse teu like, ajude a gente, compartilhe o canal Hora do Flu e vambora. Bom, seguindo aqui, a gente tem que falar sobre Denis Boanga. Saiu uma informação no GE que confirma muita coisa que já vem sendo falado e mostra que o Boanga está a um passo do Fluminense. Exatamente isso. Ainda nesse vídeo, nós vamos trazer aí o provável salário que o Boanga vai receber aqui no Flu, tá? Mas olha só, segundo o GE, o Fluminense avança, né, por Denis Boanga, mas ainda há entrave. Os valores foram aceitos, o parcelamento também foi resolvido,
Só que para liberar o jogador, eles querem contratar um substituto. Então é aquela parada que a gente já estava conversando alguns dias atrás. Se eu não me engano, o Vitor Lessa trouxe isso aqui. Outras pessoas também. Então o que está travando o Denis Bouanga é o LA conseguir um jogador à altura. Uma coisa que eu queria destacar, o GE já não trouxe aquela informação que o LA decidiu não negociar o, o Bouanga. Pelo contrário, trouxe uma informação que deu esperança, pelo menos para mim e para o nosso querido Carioca aqui, né? Essa aqui é uma parte, pessoal, da matéria, tá? Do GE. E olha o que está escrito aí. O que ajuda o time brasileiro nessa questão é que o Los Angeles analisa o futuro do jogador há um tempo. Então, assim, não é agora, pessoal, que surge essa questão do Bouanga sair do LA, tá? Então a gente tem aí algo que pode acontecer, porque eles já estavam analisando, porque o contrato dele vai até o fim de 27, tá bom? Então o contrato do Bouanga é um contrato curto, né, de certa forma. Ele foi contratado em 2022 do Saint-Étienne por cerca de 5,3 milhões de dólares. Ou seja, o retorno financeiro para o americano será significativo. Então, para pensar, eles contrataram o Denis, né, lá em 2022, hoje é 2026, então a gente está falando o quê? De 3 anos, não, 4 anos, né? 4 anos atrás, e mesmo 4 anos depois, eles vão ganhar 3 vezes mais do que eles compraram o jogador. É claro que eles tiveram ali, né, muita análise. O Denis não entregava tantos números absurdos igual entrega hoje. Então, assim, teve uma análise de scout muito boa do Los Angeles FC, tá bom? Então, assim, vender para eles também não é ruim, porque eles vão lucrar. Por mais que a galera fale, não, mas eles não são um time que pensam no financeiro, né? Eles pensam dentro de campo. Mesmo assim, eu acredito que essa parte da informação pode trazer um pouco mais de esperança e ajuda de fato o Fluminense, porque é aquilo. Se eles esperarem o contrato terminar lá em 2027, pode acontecer do preço dele cair. Né? Até porque deve cair, porque o Denis, né, o Denis tem apenas já 31 anos, né? Então, no ano que vem, que acaba o contrato dele, ele vai ter 32, né? Então, assim, a tendência é que caia os valores, né? O jogador, quanto mais idade, né, a tendência é que esse valor caia. Então é isso, meus amigos. Esse é o detalhezinho da informação de hoje do Denis Bouanga que eu queria trazer para vocês, tá bom? Então é isso. Agora, uma coisa que a gente pode ficar é na espera do que vai acontecer, né? Então, o que está faltando é que o Los Angeles contrate um jogador, né? Só para você ter uma ideia, a MLS abriu, né? Até o Thiago Anulo que me falou isso aqui. A janela de transferência deles abriram lá no dia 26 de janeiro e fecha no dia 26 de março. Então eles têm ali todos esses dias, né, 36 dias, para poder fazer essa contratação. Já o Fluminense tem um limite de 3 de março, né, que é quando fecha a janela aqui. Então o Fluminense tem esse mês de fevereiro para resolver essa questão e o Los Angeles tem esse mês de fevereiro para contratar um substituto. Então agora é ficar ligado no que o Los Angeles vai fazer, né? Se eles estão indo para o mercado de fato contratar esse substituto, porque aí sim o caminho ficaria livre para o Bouanga aqui, tá bom? E para terminar, o nosso querido Paulo Brito trouxe a informação sobre salário, tá? O salário dele aqui, o Fluminense ofereceu um salário de 2,2 milhões de reais por mês, tá bom? E lembrando que o Fluminense já tem um acordo com ele, tá? Um acordo salarial, e é esse valor aqui, segundo o Paulo Brito, de 2,2 milhões de reais. Esse será o maior salário que o Fluminense vai pagar para um jogador, né? Mostrando ali todo o empenho e dedicação do Fluminense em conseguir fechar esta contratação, tá? Então, ele será o jogador mais bem pago ali do elenco fluminense, tá bom? E tu vai falar, Thiagão, mas isso faz sentido? Faz total sentido, pessoal. Só para você ter ideia. Ele recebia lá em Los Angeles, ou recebe, né, porque ele ainda tá lá, 1,6 milhões, tá? Por mês. E no Fluminense vai receber mais.
O Hulk receberia até mais do que isso, tá? O Hulk ia receber cerca de 2,5 aproximadamente. Eu não tô cravando o valor exato, mas é aproximadamente porque tu sabe, né? É difícil apurar informações em relação a valores, tá bom? Mas é isso. Vamos ver se vai caminhar essa situação, porque eu quero muito, né? O Denis Bouanga aqui seria muito bom. E outra coisa, essa informação do GE, né, que eles já estavam analisando uma possível venda, também pode nos ajudar. Então vamos ficar ligados aí nas cenas dos próximos episódios. Se você está curioso em relação a essa novela, que acabou virando uma novela, né, gente? Se inscreve aqui no canal, fica com a gente que a gente vai te contar tudo. Porque agora nós vamos para uma informação exclusiva aqui do canal Hora do Flu, tá? Bom, a informação é o seguinte. É sobre a Superbet, tá, gente? A gente tem a diretoria, né, do Fluminense, entende que o setor passa por um momento de ajuste, né, influenciado por novas regras de regulamentação pela redução de números de empresas aptas a operar no país. Do que eu estou falando? De casa de aposta, né? A gente sabe que teve uma nova regulamentação do governo e tudo mais, né? E muitas casas não conseguiram se regulamentar, ficar direitinho ali. Outras operam até nos dias de hoje de forma irregular, né? Então, por causa de tudo isso que aconteceu, existe ali essa retração nos investimentos de casa de aposta no futebol brasileiro, né? É algo que vem diminuindo, né? Então, até para o Fluminense se preparar, porque a Superbet, se você não sabe, é uma casa de apostas. Dito isto, vai trazer que o clube mantém conversas em andamento com a Superbet para a renovação de contrato do patrocínio Master até o fim de 2028. Informação nossa do Hora do Flu, bastidor do Flu, nosso querido Thiago Manolo. Essa é a informação para você hoje, tá? Fluminense, então, está aí conversando para renovar o contrato. A gente sabe, o contrato atual da Superbet com o Flu termina agora, tá? No fim de 2026, tá bom? Então, o Fluminense já está em conversas para renovar até o final de 2028, até para garantir esse bom alinhamento que tem, né, em relação ao Superbet, o próprio Fluminense, né? Tem ali um bom relacionamento os dois. O Fluminense, como está rolando essa retração de investimento de casa de aposta, o Fluminense quer garantir, né, esse patrocinador. Então as conversas são até para o final de 28, tá bom, pessoal? Então tá rolando aí as conversas para a renovação de contrato com a Superbet. A gente tem, então, essa extensão é um acordo, né, que é vista internamente como estratégica, tá? Tanto pela solidez da parceria, como eu já falei, quanto pela necessidade de segurança orçamentária em um ambiente cada vez mais competitivo e seletivo no futebol. Então, o Fluminense está preocupado, com certeza, né, com essa retração em relação a casas de apostas, em relação ao futebol brasileiro, e para não perder, né, ou para não deixar de ganhar e para ter uma segurança melhor financeira, o Fluminense já conversa com a Superbet para renovar o contrato aí, tá bom? Vale destacar que existem, né, algumas coisas que são faladas em relação ao investimento da Superbet, a ajuda do Superbet em relação aos jogadores. Isso é muito difícil a gente cravar, né? O Melão, ele até comentou aqui, né, que a Superbet estaria envolvido nesse nome de peso que chegaria, né? Então ajudaria. Muita gente falou que a Superbet também ajudaria a pagar o salário do Hulk, mas essas coisas, pessoal, a gente ainda não conseguiu uma certa confirmação, né, se isso realmente existe no sentido da Superbet ajudando a contratar jogadores. O que a gente sabe é que a Superbet é a patrocinadora master do futebol do Fluminense e isso, né, dá ao Fluminense uma segurança, né, maior em relação a valores, tá? A gente ainda não tem os valores que estão sendo envolvidos ou os valores que o Fluminense deseja receber para essa renovação da Superbet, mas as conversas estão encaminhando aí nos bastidores, tá bom, meus amigos? Então é isso. Tu é a favor dessa renovação? Contra? Já comente aí. Mas não esquece de se arrebentar no like. Coitado. Tu imagina, não, gente. Não se arrebenta, não. Arrebenta só. Arrebenta o like. Não é você, não. Arrebenta esse like. Por favor, se inscreve. Segue a gente aqui nas redes sociais. Também vai lá, dá uma passada no canal Bastidores aqui, né, no YouTube. Vai lá no Instagram, segue o Tom Zé, fala lá, Tom Zé, vim pelo Hora do Flu, é o designer aí do nosso canal. Então é isso, gente, um beijo no seu coração, você que chega até aqui no fim do vídeo, você é o nosso grande patrocinador, beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau, e valeu, pessoal.